Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Canção Nova. É muito bom chegar até você com mais um programa Gente de Fé, hoje iniciando uma nova temporada com o tema Profissionais de Saúde. Profissionais que no seu dia a dia enfrentam diretamente esta questão da fé e da ciência e que são convidados, diante da sua experiência, a abraçarem a fé em Deus. Meu nome é Marcela Martins, eu também sou profissional da área de saúde, eu sou fisioterapeuta, sou mestre pela Universidade Federal de Goiás em saúde coletiva e sou missionária da comunidade Canção Nova há 10 anos. É também uma alegria para mim chegar até a tua casa, levando até você a experiência de fé de cada convidado que vai passar por aqui nessa temporada. Cada testemunho que nós ouvimos, cada história que nós entramos, é também para nós uma oportunidade de crescermos na nossa experiência com Deus e abraçarmos ainda mais a vida vivida com Cristo, na certeza de que Ele olha por nós. Mas eu não estou aqui sozinha, já quero apresentar para vocês o meu primeiro convidado nesta temporada, né? Estou aqui com o Dr. Rafael Brandão, ele que é oncologista, é pós-graduado no Dana-Farber Cancer Institute, na Harvard Medical School. Bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigado, Marcela, obrigado pelo convite. Eu quero começar, pedindo ao Senhor que se apresente. Quem é o Dr. Rafael Brandão? O Rafael Brandão é um pai de família comum, casado, 3 filhos, médico oncologista e basicamente é isso. Eu acho que é importante enfatizar, Marcela, a cultura que existe da medicina, do doutor, de todas as pompas, etc. Mas cada dia mais eu tenho provado no meu dia a dia quanto não é nada disso. Depois a gente vai conversar bastante, eu vou te contar um pouco o quanto eu tenho aprendido muito mais e como eu tenho encontrado cada vez mais os olhos de Nosso Senhor nos meus pacientes, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, Rafael é isso, é uma pessoa que eu me considero um missionário no meu dia a dia, estando no mundo sem pertencer a ele, cheio de pecados, fraco, mas na luta constante, sem dúvida alguma. É isso aí, interessante o que o senhor foi trazendo, porque é justamente isso também a nossa intenção, né? Às vezes quando se olha para um médico, esquece que por trás dele existe um homem, né? Existe uma pessoa com sentimentos, que sofre ali também no seu dia a dia, nas suas realidades, que tem sonhos. Então, é isso mesmo que o senhor trouxe, né? Antes de ser o Dr. Rafael, é o Rafael Brandão, né? Com sonhos, com projetos, com uma vida, com uma família. E falando de sonhos, medicina, né? Como a medicina entrou na vida do senhor? Desde que eu me entendo por gente, Marcela, desde que eu me lembro assim das 5, 6 anos eu já brincava só pensando que eu era médico. Nunca pensei em outra coisa na minha vida, sempre pensei em ser médico. Teve um intervalo da minha vida, eu tive uma experiência, não vou dizer que foi a primeira, eu tive várias experiências, como nós todos temos várias experiências todos os dias com Nosso Senhor, mas eu tive uma delas quando eu estava fazendo vestibular, que eu quis ser padre. Então, foi o único momento que eu pensei na medicina em paralelo. Aí fui acompanhado durante um ano e meio, e acabei passando no vestibular, e aí a recomendação foi, começa a faculdade, vamos ver, etc. E aí eu acabei seguindo a medicina. E dentro da medicina, a escolha pela oncologia, né? Cuidar desses pacientes ali com câncer. Uma escolha diferente, né? Porque muitas vezes o senhor vai ali lidar não só com uma resposta satisfatória a um tratamento, mas também com a finitude da vida. O que levou o senhor a escolher a oncologia? Um pouco de maluquice da minha parte, eu acho, Marcela, de verdade. Porque eu falo para os estudantes, que eu conheço vários, eu tenho vários alunos, e eu falo para eles, olha, oncologia não é para escolher oncologia. Não você tem que ser escolhido, de fato. É uma especialidade que vai te chamar. De alguma maneira, você se sente chamado para isso. Porque é um dia a dia pesado, se você for analisar do ponto de vista pessoal. Tem que ter um olhar sobrenatural sobre a especialidade, sem dúvida alguma. Mas como é que foi? No meu caso, na faculdade, eu queria
cada mês eu queria ser uma especialidade. E aí eu mergulhava, era pediatria, andava com os pediatras, via criança, era ginecologia, era neurocirurgia, neurologia. Aí eu fui vendo que eu gostava de clínica médica. Aí eu decidi que eu ia ser clínico. E aí, ou psiquiatra, uma época eu tive uma... Aí no Rio de Janeiro eu fiz residência para psiquiatria e São Paulo para clínica médica. Aí eu passei nos dois, acabei decidindo, vou fazer clínica médica. Quando eu estava na clínica médica, eu tive uma prima com câncer de mama, triplo negativo, bastante agressivo, ela tinha 32 anos na época e faleceu em 10 meses. E aí foi a primeira vez que eu fui estudar oncologia, fui ver como era, e aí o bichinho me mordeu. E aí eu acabei prestando oncologia e segui adiante. O senhor falou que a oncologia é uma especialidade que muitas vezes vocês são escolhidos. O senhor entende a oncologia como uma vocação? É uma vocação, sem dúvida, sem dúvida. E não acho que é escolhido por ser os melhores, nada disso, não. Acho que talvez o contrário até. É uma especialidade que, se você não tem um olhar no sobrenatural, você é humilhado o tempo inteiro. Porque você... Hoje eu posso dizer que a gente acaba ganhando a maioria das brigas. A gente perde muito. Muitas vezes não tem uma resposta, né? A maioria das vezes. Para o paciente, né? E perde. Então, isso é... E eu não lido tão bem quanto as pessoas acham, assim. Para mim é muito difícil perder um paciente. Então, por mais que eu trabalhe isso, não adianta ter só os olhos da fé. E um pouco, se eu achar normal o paciente morrer, achar que é o habitual, eu perco um pouco a vontade de ganhar as brigas, as batalhas, entendeu? Eu acho que, de certa forma, eu tenho que ser um inconformado com aquela situação para que eu tenha mais motivação para evitar. É óbvio, no final do dia eu perdi, sei que eu não decido nada, não sou eu que defino. Essa é a minha oração diária, inclusive, constante. Mas se não tem o olhar da fé e não tem o olhar do sobrenatural, entender, enxergar e poder proporcionar uma morte santa para os pacientes também, proporcionar vários momentos de reconciliação, acho que esse é o caminho da oncologia. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque assim, muitas vezes, principalmente na oncologia, né, a gente chega num processo em que determinadas horas não se tem mais o que fazer por aquele paciente no sentido da doença, né? O senhor, no sentido da doença, às vezes o senhor perdeu, né? O câncer, ele se tornou ali terminal e ele vai levar aquele paciente à morte. Mas ainda se tem muito a fazer pela pessoa, né? Pelo paciente. Eu acho que isso faz toda a diferença nesse processo do tratamento. O senhor já teve uma experiência nesse sentido, de um paciente que o senhor percebeu ali que não tinha mais o que fazer, né? Que ele estava no processo terminal, mas de dar essa morte ali de qualidade, de ver esse paciente viver também ali essa experiência de fé, de que ele está vivendo uma passagem? Muitas vezes. Eu sou oncologista já tem 15 anos, praticamente, então já vivi muito isso. Conta para nós, assim, uma que marcou o senhor nesse sentido. Tiveram várias, mas uma que me chamou muito a atenção foi, me lembro dela todo o tempo, já deve ter uns 5 anos isso, 6 talvez. Uma paciente que havia tido uma experiência quando jovem com Deus e se afastou, se assumiu homossexual, era casada com uma outra garota e estava num processo de terminalidade nos últimos dias de vida. Ela era muito arredia aos médicos, eu fui conversando com ela e pedi para ela se ela não poderia conversar com o sacerdote, receber unção dos enfermos, coisas do tipo. Ela não queria de jeito nenhum e aquele dia eu sabia que seria o último dia dela e eu morava muito próximo ao hospital. Aí eu avisei ela, falei, se você mudar de ideia a qualquer horário do dia, da noite, você me avisa. Aí ela me chamou 2 e pouco da manhã. E aí eu fui até lá. Ela já estava nos últimos momentos de vida, ela não conseguiu levar o sacerdote, mas ela conseguiu rezar o terço da misericórdia comigo. E ela faleceu, extremamente em paz. E eu tenho completa convicção que ela está no céu hoje, eu acredito nisso. Porque de fato na misericórdia divina, porque a providência ali foi fantástica, sabe? Foi fantástica. Ela reconheceu tudo o que tinha vivido, enfim, claramente como nós somos o tempo inteiro, na verdade, né? O dia inteiro, se reconhecendo, pedindo pela misericórdia,
clamando pela misericórdia de Deus. E eu acho que foi isso, me chamou muita atenção esse caso. Me chamou muita atenção esse caso. Que interessante, que riqueza, né? Porque, de fato, é até o último momento, né? Ali Deus, ele nos dá essa oportunidade. E ter um profissional que te ajuda a vivenciar esse caminho faz toda a diferença. Acho que essa é a grande diferença do profissional cristão que vive ali a experiência de fé, né? Aquilo que ele vivencia pessoalmente é aquilo que ele vai passar para os pacientes que ele encontra, né? O Padre Jonas gostava de dizer isso para nós, que o Cristo que nós anunciamos é o Cristo que nós vivemos, né? Entrando nessa dinâmica aí do Cristo que o Senhor vive, né? Nós estamos no programa Gente de Fé e eu queria que o Senhor entrasse um pouquinho nessa realidade. Quando começou essa experiência de fé? O Senhor já disse que desde criança ali, mas onde o Senhor pode dizer de fato, aqui eu abracei a fé, aqui eu me encontrei com Cristo e a partir disso eu comecei uma caminhada de fé? Se você se importar, desculpa, eu lembrei de um caso que se puder contar, claro, vai ser incrível. Foi recente essa, deve ter uns 2 anos. Foi durante o final da pandemia. Era uma paciente chamada Aline, super especial, querida, e ela tinha um sarcoma, a doença foi evoluindo, ela tinha acabado de nascer um bebê. Nossa. Então ela tinha meses, a criança, a gente foi dali adiante, tratando, a criança tinha mais ou menos 3 anos de idade e a doença de fato explodiu. Ela estava internada em um hospital de outra denominação religiosa, e me chamaram lá para vê-la nos últimos momentos de vida. Eu cheguei para ela e perguntei, Aline, o que você quer? O que você quer? Ela falou, o sonho da minha vida, eu sei que eu tô morrendo, era ver minha filha sendo batizada. Nossa. Aí como é que eu vou fazer batizar uma criança dentro de um hospital? Eu falei, bom, rezei bastante, conversei com as pessoas, eles proporcionaram, permitiram. Um sacerdote fez uma cerimônia lindíssima no hospital. Nossa. Ela voltou pro quarto e faleceu imediatamente depois. Então, esse caso eu nunca me esqueço, que a providência agiu ali claramente para mim, para eu possa ver, e realizou o grande sonho dela naquele momento, final de vida, ver a filha batizada. Isso foi bastante, tem muitas histórias, muitas, eu vou lembrando. É o dia a dia, né? Abortos evitados, enfim, tem muita coisa. Mas também vou voltar aí na pergunta, né? Diante dessa história que o senhor trouxe, desse ocorrido. Nós vivemos num tempo em que nós presenciamos muito no nosso meio cristão uma fé baseada em milagres, né? Uma fé próspera, onde se acredita em Deus facilmente, porque eu vejo o milagre acontecer na minha vida, eu vejo o milagre acontecer na minha volta, mas você todos os dias, muitas vezes ao dia até, né? Você se depara ali, se encontra com uma situação onde nem sempre, mesmo diante da oração de uma família que reza e que pede, a cura não acontece. Sim. Como é que é para você, posso falar claro, assim, né? Por favor. Para você seguir abraçando a fé quando os milagres não acontecem? Isso é uma coisa que não me abala mais, eu acho, hoje. Porque eu entendo claramente, eu consigo entender isso. É muito fácil falar, obviamente, se isso acontece na minha vida amanhã, eu fico doente, alguém da minha família, é mais fácil dizer, né? É fácil falar do que fazer, mas consigo entender de que os nossos milagres nós não entendemos quais são, de fato. Eu já vi família se reconciliar inteira depois do falecimento de alguém. Eu já vi filho perdoar a mãe, perdoar pai, voltar. Então, assim, existem os milagres, nós que não enxergamos. Que são muito maiores, são né? Muito muitas maiores, vezes. Muito maiores. Mas acho que na nossa vida de todo mundo, né, é assim. E eu tenho essa reflexão, não me sinto... Existe um milagre o tempo inteiro. E poderia ser pior, provavelmente, o desfecho de como foi, sabe? Deus cuida de tudo, de fato, né? Sabe de tudo. E esse processo de lidar com a morte, né? Todos os dias. Muitas vezes nós projetamos a nossa vida sem olhar para a morte, sem encontrar ali na morte uma realidade que vai nos acometer também, né?
vamos sonhando, projetando, não olhamos para ela quando não temos pessoas próximas vivendo esse processo da passagem, mas no seu dia a dia, você se depara com ela todos os dias. Esse encontro diário com a morte, qual o papel dele ali dentro do seu processo da vida com Deus, da conversão, como que isso te influencia na sua vivência cristã? Eu acho que Deus me deu essa grande graça de lidar todo dia com a morte, exatamente por Ele saber o quão fraco eu sou. E isso me faz refletir o tempo inteiro o quão pequeno nós somos. E quanto muitas coisas, bens, brigas e coisas do tipo não vão resolver. No final do dia eu já cuidei de pacientes bilionários. E no final do dia, não é nada disso importa, né, Marcela? As experiências, as relações pessoais, o legado deixado e o relacionamento com Deus é uma coisa que claramente eu vejo gritar nesses momentos de últimos momentos de vida, sabe? Então, para mim é uma grande oportunidade, porque o meu trabalho me faz refletir o tempo inteiro. Eu já fiz retiros pensando em morte, meditando sobre a morte, mas o meu trabalho faz eu pensar o tempo inteiro com isso. E te leva todos os dias a querer viver essa busca de Deus, que é a única coisa que nos sobra ali na fase final, né? Onde se perde tudo. E o grande desafio também para o oncologista é não tirar a esperança do paciente. Porque hoje, na grande maioria dos casos, provavelmente eu posso não curar um paciente, mas ele vai viver muitos anos. Virou um pouco de uma doença crônica, uma pressão alta, uma diabetes. Na maioria dos casos. Então está cada vez mais raro ter pacientes que eu vou perder muito rápido, muito breve. Só que se eventualmente o paciente for e o oncologista não conseguir passar essa mensagem para o paciente, ele morre ali naquele momento. Aí ele vive uma vida de cruz, de sofrimento, de refém dessa sensação de morte, medo, o tempo inteiro. Então cabe, de fato, é um papel de evangelização diária, independente, já falei para meus colegas várias vezes, para o meu time, independente de religião, isso aqui, a gente precisa, não pode roubar a esperança de ninguém. A gente não pode fazer isso. Isso é uma coisa que o médico, nós pecamos muito. Isso é muito sério. O senhor trouxe uma realidade, porque de fato, quando o paciente ele vai receber esse diagnóstico, é difícil receber um diagnóstico de câncer com tranquilidade, né? Por mais simples que seja o processo, a pessoa já se encontra, naquele momento que ela recebe o diagnóstico, ela já se vê ali morta, a família, né? Como é que é lidar com esse processo do medo, do desespero do paciente ali no dia a dia também, quando o senhor vai dar a ele essa notícia? Primeiro, eu posso contar as histórias tristes e posso contar as histórias felizes. Eu tenho as duas. Eu prefiro contar as felizes. Prefiro focar inclusive meu foco, minha atenção nas histórias felizes, e peço para que eles façam o mesmo. E uma prática que precisa ser colocada é a pobreza, não financeira propriamente, é uma pobreza que não temos nada, nós estamos na mão de Deus completamente. E que isso, se a gente consegue entender isso, acalma bastante o nosso coração para seguir adiante e seguir focado num processo que pode ser muito longo, uma trajetória, uma jornada muito longa, mas que não importa o tempo. A qualidade dos frutos são excelentes na grande maioria das vezes. E eu aproveito essa carona, porque eu vou absorvendo e vendo essas coisas todas no meu dia a dia, né? Aproveitando, o que o senhor poderia dizer hoje para uma pessoa que pode estar nos assistindo e que recebeu um diagnóstico, né, de um câncer aí, que talvez não foi contado de uma forma tão feliz e cheia de esperança, né? O senhor que lida todos os dias com esse tipo de paciente, o senhor podia dizer o que para eles hoje? Primeiro, não adianta se desesperar, não tem desespero aqui. Eu já vi milagres, eu já vi pessoas que vieram para mim condenadas e eu não tenho nenhum tratamento especial que eu faço ou diferente, eu faço o que a medicina convencional ensina. E eu vejo essas coisas acontecerem. Então nós sabemos muito pouco ainda na medicina. E a dinâmica da oncologia ela é enorme. Todos os dias saem atualizações de trabalhos, papers, remédios novos. Então a gente tem que confiar. A ciência ela é proveniente de Deus, ela é uma obra de Deus. Então a gente tem que confiar nisso. E
não ficar planejando e pensando que vai ser o desfecho, quanto tempo, quanto vai. Quem diz, qual médico que diz quanto tempo um paciente tem, ele está extremamente errado. Não tem como dizer isso. Não aprende na faculdade, não aprende nos livros, não existe essa resposta. E eu vejo muita gente falando isso. Isso é uma bobagem, não acreditar nisso. E não perder a esperança. Porque se a gente se desespera, perde a esperança, aí a gente se desestabiliza. E me faz muito lembrar, todas as vezes que eu rezo com isso, me faz muito lembrar da passagem de Nosso Senhor dormindo, os apóstolos acordam numa tempestade e ele acalma a tempestade. E eu conto isso para os pacientes. E eu acho que é uma parábola fantástica, uma parábola não, né? Uma história real que está na Bíblia, que Nosso Senhor viveu, fantástica para a gente usar de exemplo no nosso dia a dia. Muitas vezes isso também acontece conosco, toda né? Hora. Toda hora. Né? A gente vive querendo acordar Jesus todo o tempo. E talvez o que nos falta seja justamente ter esta fé, né? Esta certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Pode ser que Ele esteja dormindo, mas Ele está no barco que é a nossa vida, né? Nós também queremos que você que nos acompanha em casa tenha agora esta certeza. Eu não sei o que você vivencia, o que você passa, mas ter essa certeza de que o Senhor, Ele está no barco, né? O Senhor, Ele está te acompanhando. Pode ser que você precise acordá-lo, né? Mas tenha esta certeza de que Ele está no barco e Ele é quem acalma as nossas tempestades. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco e dentre tantas histórias que o Senhor já trouxe, né? O Senhor falou aí anteriormente que tem realidades relacionadas ao processo do aborto e tudo mais. Como é que é viver essa experiência? O Senhor já viveu, né, essa experiência com alguma paciente que chegou a receber o diagnóstico já estando num processo gestacional? O Senhor pode contar para nós algo? Já, Marcela, já tive algumas, mas uma sempre me chamou muita atenção. Tive outras depois. Era 22 de dezembro, 2 anos atrás, a minha secretária me liga e fala que tinha uma paciente de Curitiba extremamente precisando de um horário. Falei, olha, a agenda tá cheia, enfim, encaixou na hora do almoço. Cheguei para trabalhar na clínica às 7 horas da manhã, eu vi que tinha um casal na porta, um casal de orientais esperando, mas não notei. Aí minha secretária falou, é o pessoal de meio-dia, já são 7. Eu falei, mas por que eles chegaram agora? É porque eles viajaram a noite inteira, me contou. Dei um jeito, encaixei, coloquei. Ela veio de Curitiba, viajou a noite inteira, tal aqui. Falei, olha, um paciente jovem, um câncer de mama inicial, vai curar, 98% de chance de cura, vai resolver, tem que fazer químio e tal. Aí ela falou, mas o problema é agora. Eu falei, qual o problema? Aí ela, tô grávida. Eu falei, não é problema nenhum, hoje em dia a medicina está avançada o suficiente, não interrompe gravidez jamais, isso é uma bênção na sua vida, é uma coisa espetacular, eles deviam estar muito felizes e tal, e seria o segundo filho deles que eles estavam tentando. Não muda nada, eu adequei o esquema de quimioterapia, você vai para Curitiba, eu tenho uma colega, ela vai seguir, eles entraram numa crise compulsiva de choro, os dois. Eu fiquei não entendendo o que estava acontecendo, eu falei, mas o que foi? Tão felizes, o que houve e tal? Me puxa do bolso, o marido, e mostra, era o agendamento do aborto, que seria no dia seguinte. Nossa, meu Deus. E eles ficaram bastante mexidos, porque eles desejavam muito essa criança, e passou por algum colega que fez essa indicação. Eu falei, foge desse colega, nunca mais passa nem perto na calçada, vai para essa colega que eu conheço, etc. Ela fez o tratamento, curou, e agora ela veio num retorno 2 anos depois, ela sempre se comunicou comigo, mas voltou o objetivo dela foi me apresentar o bebê, a criança. E são presentes que eu tenho de presenciar, né, de ser um espectador aqui completamente cheio de defeitos, cheio de pecados, enfim, mas eu posso olhar aquilo e contemplar a ação de Deus ali. Foi incrível, essa história para mim nunca me esqueço. Uma grande graça e ao mesmo tempo assim, né? De quem não abriu mão dos valores, né? Porque isso sim é fazer com que a fé e a ciência, elas caminhem juntas, né? Porque para um casal cristão ter que abortar uma criança, ter que escolher entre a vida de uma criança e a vida ali da esposa, nós temos, né, tantas histórias, Santa Giana mesmo, né, que era médica, que ali optou, diante da dificuldade de saúde que ela tinha, que optou por
né, levar a gestação até o final e ter essa criança, mas hoje em dia cada vez é mais comum e mais indicado a realização do processo de interrupção da gravidez. E um profissional cristão que não abre mão dos valores nessa hora faz toda a diferença na vida de um casal que quer seguir ali a sua experiência de fé, a sua vida de fé, né, abraçando a sua fé a cada dia. Sim. Bom, o senhor falou aí que a medicina, desde a infância, né? Já era ali um sonho, o senhor tinha isso, mas hoje o senhor é um médico, né? E hoje o senhor contempla aí várias realidades, vários milagres, né? Como o senhor mesmo trouxe, graça de Deus, todos os dias ali no consultório, como fruto dessa entrega, desse tempo de estudo e tudo mais. Como é que é para o senhor olhar isso hoje? Nossa, eu sempre quis muito ser médico, e hoje eu sou, né? Tendo a oportunidade de ter estudado fora e tudo mais. Eu agradeço muito a Deus, porque por um bom momento, eu demorei 3 anos para passar no vestibular. Eu tinha convicção que eu não passava, não conseguia passar, etc. Então, eu já estava começando a acostumar a minha cabeça em não ser médico. E hoje, eu analisando retrospectiva, eu acho que eu não conseguiria fazer outras coisas com muita habilidade, talvez. Mas me sinto abençoado profundamente, sem dúvida. Essa missão que Deus confiou a mim é uma gratidão enorme, né, que eu tenho. E uma responsabilidade grande também. Essa missão que Deus confiou ao senhor. Nós, nesse primeiro bloco, ouvimos muito sobre o Dr. Rafael, sobre as experiências que ele realiza ali no consultório, sobre os milagres em que ele toca todos os dias, mas ainda temos mais para ver. E no nosso segundo bloco nós veremos de fato porque por trás de tudo isso, né, dessa vivência de fé, existe uma primeira experiência, um encontro com Cristo que nos faz sermos profissionais de saúde de fé, cheios de fé, abraçando a fé cristã. No segundo bloco, nós veremos um pouquinho mais sobre como foi essa experiência de fé, esse encontro com Cristo do Dr. Rafael. Espere aí que nós voltamos já. Estamos de volta no nosso segundo bloco, no programa de hoje, fantástico, muito profundo, com histórias de fato que nos levam a questionar, né? Onde eu tenho colocado a minha esperança? Em quem, né? Melhor, não onde, mas em quem eu tenho colocado a minha esperança, em quem eu tenho colocado a minha fé. Estamos hoje com o Dr. Rafael Brandão, oncologista. No primeiro bloco do programa, nós fomos falando das diversas experiências que o Dr. Rafael ele foi vivenciando, né, doutor? No decorrer da sua profissão aí, nesses anos. Mas, como eu dizia, toda a experiência, tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia é consequente àquilo que primeiro nós vivenciamos dentro de nós. Como foi para o senhor esse processo? Hoje o senhor evangeliza ali no consultório, o senhor leva a esperança, o senhor leva a fé para esses pacientes, mas antes disso, o senhor fez uma experiência de abraçar a fé. O senhor fez uma experiência de escolher acreditar no Cristo, né? Que nos salvou, que deu a vida por nós. Onde começa essa história, essa experiência de fé do Rafael? Eu tenho sorte, nasci numa família católica e fui criado assim. Mas com 8 anos eu fiz primeira comunhão um pouco mais cedo do que o habitual. Era uma comunidade muito fervorosa na cidade que eu morava, no interior de São Paulo. E tive uma experiência, oportunidade de conviver com as coisas de Deus muito cedo. Com 8 anos eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo. 8 anos. 8 anos. E eu lembro que oraram por mim, rezaram por mim e fui batizado. Eu nunca esqueço dessa experiência. E eu tenho uma filha, minha filha mais velha tem 8 anos hoje. Então eu me lembro perfeitamente que tive uma experiência profunda com Deus ali. Comecei a orar em línguas com eles, enfim, tive uma experiência profundamente carismática. E dali nunca mais isso me abandonou. Eu posso ter tido inúmeras quedas e falhas durante a minha vida,
mas estava ali sempre esse recurso maravilhoso que é o Espírito Santo. Então, acho que eu tive esse privilégio. Então, na faculdade, contei para vocês o período que eu quis ser padre. Eu conheci a minha esposa na faculdade, eu estava no primeiro ano da faculdade, e a gente sempre vivi dentro da igreja, assim, bastante. Tinha momentos, principalmente quando eu era mais jovem, que eu me afastava, mas quando o calo apertava eu sabia muito bem onde recorrer e quais os instrumentos que a igreja me proporcionava para isso. Então, me sinto bastante abençoado por isso. É o que eu tento fazer hoje com meus filhos, inclusive, né? Eles viverem isso. Eu lembrava agora de uma palavra, né, na Bíblia, ali em Hebreus 11, quando se fala de fé, a gente sempre cita esta palavra, né? Mas daquilo que vai sendo escrito no decorrer dela, né? Foi pela fé que Abraão deixou ali a sua terra e foi para fazer aquilo que Deus o pedia, né? Diante das nações. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito em busca da terra prometida. O que se pode dizer? Foi pela fé que o Rafael Brandão fez o quê? O que a fé já levou o senhor a vivenciar nesses anos de vida? Eu acho que tudo que eu construí, vamos dizer assim, em termos de estrutura familiar, que é o meu maior orgulho, vamos dizer assim, meu maior presente é a minha família. E construir hoje, em 2024, numa fase de mundo bastante diversa, foi só a minha fé que me ajuda a fazer isso. Tem a relação que eu tenho com meus filhos, com a minha esposa, enfim, é o meu grande orgulho, que eu posso dizer que é fruto da fé que eu adquiri. Claro que a minha relação com meus pacientes, etc., também é verdade, mas lembrando que eu gosto sempre de pensar, no final do dia eu sou filho de Deus, casado, pai de 3 filhos, cuido da minha igreja doméstica no meu dia a dia. Então, é dali que eu tiro os recursos todos que eu tenho diante das dificuldades também, de meus pacientes, enfim, com tudo. Mas existe algum momento, assim, na vida do senhor, ali no próprio processo do casamento, na educação dos filhos, ou dentro da medicina, em que o senhor escutou essa voz de Deus dizendo, vai por aqui, várias faz vezes, isso? Uma experiência marcante. Eu fui membro da comunidade de Shalom, fui comunidade de aliança bastante tempo. Eu tive uma experiência, uma nova experiência com Deus em Boston, quando eu morava lá, treinava lá. E acabei entrando na comunidade. Eu sou amigo de todos, pela comunidade tive a oportunidade de conhecer o Padre Jonas, várias pessoas, enfim, foi muito bom. E aprendi, ficou esse aprendizado. Então, eu não tomo decisão sem ouvir o que Deus tem para me dizer. Eu não tomo grandes decisões, eu já tomei decisões bastante difíceis, baseado no que a oração ia me mostrando, eu e minha esposa rezando. Então, é uma coisa que já entra na minha vida no dia a dia. Para escolher um tratamento de um paciente, para definir, meu dia a dia. Não sei, não consigo diferir mais. E uma fé, ela precisa ser alimentada, né? Como é que o senhor vivencia esse processo de alimentar a fé no dia a dia? Conta um pouquinho para nós. Eu tenho meus momentos de oração, eu rezo todo dia, rezo o terço, busco a missa diária. Hoje agora eu estou trabalhando no Hospital São Camilo, na rede, e lá tem missa diária, então para mim isso é maravilhoso, ajuda bastante. Tenho um tempo com o Santíssimo e vou à missa todos os domingos com a família inteira, com as crianças. Elas estudam num colégio católico, bastante católico, que elas aprendem uma série de coisas além do que aprendem em casa. Então, isso tudo é a parte essencial da minha vida. Pode faltar, não vai faltar comida, mas isso não vai faltar. Porque é o meu alicerce, é o meu equilíbrio, não é o meu equilíbrio da minha casa, da minha família. E de fato, quando o senhor foi trazendo aí algumas histórias na oncologia, é também uma graça, né? Porque todos os dias o senhor é levado a essa experiência de fé. Sim. Porque viver na oncologia sem uma experiência de fé, eu acredito que para o profissional, ou ele escolhe não se envolver, né, com nenhuma história, com nenhum paciente, escolhe pelo caminho de se acostumar, como você disse no início do programa, que não é o caso, ou ele vive num processo deprimente, porque ele vai lidar todos os dias.
Eu vejo muito, olho muito para a medicina como um processo de alguém que desafia a vida, né? Que quer dar mais tempo de vida ao paciente. E o oncologista, todos os dias, ele é convidado a desafiar a vida, mas assim mesmo ele vai tocando nos limites da humanidade, da nossa humanidade, né? Sim. Como você também disse no bloco anterior, nós estamos nas mãos de Deus e a todo tempo, dentro da oncologia, você é lembrado e é levado a alimentar essa fé, nessa certeza. Eu faço o que me é possível, mas eu estou nas mãos de Deus, né? Isso também te favorece na sua vivência em casa? Com certeza sim, mas concretamente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou te falar, eu durmo cedo, apesar de ter 40 anos, eu brinco, eu acho que eu nasci com uns 90. Super entendo. E eu durmo cedo, acordo cedo, tenho uma rotina. Eu tenho um paciente que é um grande cantor de axé da Bahia, famoso. E aí ele sempre me chamou, eu pessoalmente não gosto de carnaval, e aí me chamou, e eu rezando com a minha esposa, a gente decidiu viajar para Salvador, para Praia do Forte, com as crianças, e a gente foi um dia. E ali eu percebi, por exemplo, a gente tem que estar ali. Jesus pediu isso pra gente. Vocês têm que estar no mundo, mesmo não sendo do mundo. E é uma oportunidade de evangelizar o tempo inteiro. Ou uma oportunidade de ser evangelizado também o tempo inteiro. Então é claro que é muito mais fácil a gente enxergar. É um pouco muito que a gente estava conversando antes sobre o que você santificar o seu dia a dia como quer que ele seja, como quer que ele encontre-se. E isso é um grande desafio, porque nós católicos gostamos muito tô botando nós porque eu faço isso o tempo inteiro, de apontar a ferida, de olhar, mas se a gente para e lembra, quem eram os preferidos de Nosso Senhor? Era a prostituta, era o cobrador de imposto, eram esses que ele chamava. Ele nos chamou para cuidar dos doentes, não dos que estavam sãos. Então, esse é um grande momento, hoje, de uns anos para cá, que eu venho refletindo muito sobre isso. Porque se a gente anda em bolha, é muito mais gostoso. Pode ser. A gente está falando mais fácil, né? Mais confortável. Mas foi isso que Nosso Senhor nos chamou? Não foi isso que Ele chamou. Não foi isso que Ele chamou. Ele mandou sair de 2 a 2, evangelizar e, enfim... Ser fermento na massa, fermento na massa. Então, esse é o grande desafio que eu entendo como católico hoje. O meu desafio não é mais ir à missa ou rezar, não é isso. Porque isso virou, de certa forma, no meu dia a dia. Eu já pratico isso, não sei mais, muitos anos fazendo isso. Agora, o desafio é você estar com uma pessoa que é completamente pensa diferente do que nós e, mesmo assim, amar essa pessoa. Recentemente foi o evangelho da missa de domingo, né? Amar-vos uns aos outros. E não é fácil. Dizer que é fácil, é muito fácil amar o semelhante, né? Agora, ao contrário, esse é o maior desafio da minha vida, eu acho. Acho que talvez de grande parte. Acho que de todos nós, né? Amar, né? O senhor dizia disso, eu lembrava de uma experiência que eu fiz também, onde Deus me levava a isso, né? O chamado do cristão é amar o inimigo, né? Amar o amigo é justo, mas quando Deus nos chama, Ele nos chama para ir além da justiça, né? Isso. Então, de fato, é o nosso desafio. E falando em desafio, eu quero chegar nisso porque meu objetivo aqui é mostrar a humanidade do Dr. Rafael Brandão. Hoje o senhor já está na oncologia há quantos anos? 15 anos. 15 anos na oncologia. Então, também foi aprendendo a lidar com esse processo. Como dar a notícia, com a perda do paciente. Eu perdi o paciente, mas eu não perdi tudo, porque ele, né, viveu ali um processo de morte final com qualidade, né, conseguiu, como cristão, retomar sua esperança, sua fé em Deus. Mas eu creio que no início nem sempre foi assim. Hoje já tem ali como lidar com esse processo. Queria que o senhor trouxesse para nós 2 fatos concretos. Se já aconteceu, né, na sua vivência como médico, acreditar no diagnóstico, acreditar na cura e de repente ver que perdeu aquele paciente, se isso já levou o senhor a duvidar, né, de Deus, a duvidar do amor, a ter ali a fé fragilizada de alguma forma. E depois uma experiência que o
o levantou na fé, que a gente também vivencia muito isso, né? Eu falo que nos dias que são mais difíceis, são os dias que Deus, Ele manda concretamente pessoas, situações em que nos levanta, né? Levanta a nossa fé. Toda hora. Todos os dias eu tenho situações como essa e casos como esse. Mais recente foi sexta-feira. Uma paciente bastante querida, porque a oncologia é muito intensa. A gente cria um relacionamento muito próximo com o paciente. Vira muito amigo de ambos os lados, ambas as partes. E ela me ligou, estava um pouco com uma dor para uma infecção de urina, não sei o que, queria saber se fazia químio, a químio estava indo bem. Eu solicitei para ela, era o pronto-socorro, fizemos os exames, não tinha nada. Falei, vamos fazer químio, enfim. Ela, antes de começar a quimioterapia, ela teve um infarto e morreu. Meu Deus. Eu me senti assim, nunca aconteceu isso na minha experiência, nunca havia visto. Já pode acontecer, mas nunca tinha visto. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Começa a buscar se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo e não sei o que. E você esquece absolutamente, completamente de Deus ali. Eu sabia que ela havia sido encaminhada para um hospital próximo, me avisaram. Ainda fiquei bravo que demoraram a me avisar. Enfim, eu queria ter dado notícia para a família, já haviam dado. Quando eu chego, vem o pai e as duas filhas, as duas meninas estudantes de medicina, prantos, e me abraçam e me consolam. E ali eu choro junto com eles bastante e sou consolado. E eles me falaram inúmeras coisas durante essa jornada do tratamento, que eu não havia percebido, de coisas muito boas na vida deles que aconteceram, enfim. Eles me consolaram. Ali foi o próprio Espírito me consolando, sem dúvida alguma, porque saí dali completamente em paz, diante de uma situação extremamente dolorosa. Então, isso eu provo toda hora. Toda hora. Essa foi para o senhor uma experiência que o levantou na fé. Na hora. Foi que derrubou e levantou numa única experiência. Em questão de uma hora, 2 horas. Eu tive a notícia, eu fiquei arrasado. Eu contei isso, inclusive, na rede social, porque a sensação que eu tive era que eu perdi. O texto que eu escrevi foi exatamente assim, perdi. Mas quando a família, eu estou com eles, etc., eu vi que na verdade não perdi coisa alguma, que nós ganhamos. E ela teria uma jornada bastante desafiadora pela frente, era um tumor bastante agressivo. E Nosso Senhor sabe de todas as coisas. E eu acho que eu pude ver isso pelo carinho que a família tem me dado, e, enfim, sim, de lá para cá, inclusive. O senhor tocou numa questão que para mim é chave do paciente oncológico, a família, né? Quando um paciente ele descobre o diagnóstico ali do câncer, ele adoece, mas muitas vezes a família também adoece junto com o paciente, né? Como é para o senhor lidar com esse processo familiar, né? É isso, eu brinco que nós somos médicos de família lá na oncologia, porque tem que ter uma sensibilidade e, mais uma vez eu te falo, não é uma sensibilidade... A minha oração de manhã é exatamente essa, antes de eu começar a atender. Eu faço uma oração sozinho no meu consultório e começo a atender. É exatamente que eu tenho essa sensibilidade espiritual, né? Essa coisa, de fato, uma intuição, enfim, consigo entender o que está acontecendo ali. Diagnósticos que eu não faria ideia, por que eu cismei de trocar o diagnóstico, pedir exame, analisar uma coisa ou outra, é frequente isso. Analisar um problema familiar e resolver esse problema familiar, ajudar a resolver de alguma forma. Eu acho que a gente tem que estar aberto e é o que eu sempre peço, que eu tenha essa sensibilidade, que o Espírito possa agir de fato ali no meu dia a dia, e tento colocar os dons do Espírito a favor o tempo inteiro, de quando eu estou trabalhando, atendendo, principalmente quando eu estou atendendo.
E essa é a grande diferença de quem vive a fé, né? Muitas vezes, até para você que nos acompanha, às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas Deus não fala comigo, né? Como que Deus fala comigo? Como é que é esse sopro do Espírito? Mas é justamente essa voz na consciência, né? Deus, ele vai nos revelando a partir também da nossa inteligência, pela iluminação da nossa inteligência, nos convidando ali, né? Naquilo que é a nossa vontade, a ir abraçando a fé, a ir abraçando atitudes ordinárias no nosso dia. Porque às vezes quando a gente fala de experiência de fé, e o Senhor foi trazendo isso de maneira muito concreta aqui, o católico, ele também tem isso, né? Ainda mais o carismático, são experiências grandiosas, né? E a experiência de fé, ela é ordinária. É ordinária. É num diagnóstico que Deus sopra ali, a partir do Espírito, nessa sensibilidade de ver alguém que precisa ser cuidado, né? No processo da família. Outra coisa que eu queria que o Senhor trouxesse para nós é isso. A família, ela vai se envolvendo com o paciente, principalmente um paciente terminal, de forma que às vezes a tendência é do familiar, o senhor pode dizer isso de forma melhor, ele vai esquecendo de si para cuidar daquele doente, e ele vai dando toda a vida para a pessoa que está em tratamento, né? Qual que é a importância aí desse cuidado do familiar, né? De cuidar de si para estar bem, para cuidar do outro. O familiar, sempre com as melhores intenções, ele acaba se doando na maior parte das vezes, e às vezes ele pode inclusive se prejudicar ou prejudicar inclusive o paciente. Então uma coisa que a gente sempre fica atento é como esse núcleo familiar se comporta. Esses dias recentemente me ligou um familiar de uma paciente perguntando quanto tempo ela teria de vida, porque gostaria, uma história que eu realmente não gosto de falar porque eu não sei dizer a resposta. E eu dei uma bronca, no amor, mas dei uma bronca dizendo, você vai atrapalhar aqui. Sim. Se você não tem sentido o que você está me perguntando, eu entendo que o seu intuito é o melhor possível, mas não tem sentido. Não existe essa resposta. E você levar isso, um familiar, quando ele traz isso, quando ele está precisando de segurança, gera uma completa insegurança no paciente, e isso não é bem. É a mesma coisa ao contrário, quando o paciente ou o familiar se dedica tanto e fica doente na frente do paciente. Sim. E eu também freio isso, tento observar o máximo possível, porque aí ele vai prejudicar de fato o tratamento também do paciente, se adoecendo. Então é dinâmico, é o dia a dia, é tentar enxergar como que isso está se relacionando, como está se comportando. A consulta do oncologista, uma parte muito pequena fala do diagnóstico, o resto fica tentando enxergar o que pode estar acontecendo. E o senhor trouxe uma coisa aí interessante, essa questão do familiar que às vezes atrapalha o paciente, porque às vezes é uma super proteção, que o próprio paciente ele se sente ali, né, sufocado no processo do cuidado. Diante dessa realidade, né, de um familiar oncológico que hoje pode estar nos acompanhando, pode estar nos assistindo, o que o senhor aconselharia, o que o senhor poderia dizer por alguém que hoje tem em casa ou tem na família um paciente oncológico? Eu acho fundamental, e o paciente fica muito agradecido daquele familiar proativo, o familiar que estuda, que olha matérias, que questiona, que vai ao médico junto, que se permite estar ativo. Agora precisa entender um pouco se isso está ferindo talvez a liberdade do paciente. Às vezes é um paciente que já é o líder familiar, tem que entender qual a estrutura familiar e qual a função daquele paciente naquele momento, naquele núcleo. Às vezes é um paciente que é o líder da família, que está adoecido. Então tem que ter um pouco de cuidado, porque se você ultrapassa aquela barreira ou toma para si a liderança por muito tempo, o paciente se frustra. Ele quer entender e saber o que está no comando. Ou é o paciente que é mais fragilizado, é o paciente que já está acostumado a ter uma liderança na família que está doente. E naquele momento de doença, os familiares que se comportam como líder não conseguem se portar tão bem quanto o líder, e aí o familiar se fragiliza. É uma dinâmica difícil. Eu acho que tem que ter uma relação médico-paciente forte. Eu acho, mesmo que os pacientes às vezes falam, doutor, eu sou do SUS, etc. Existe possibilidade de buscar o seu médico, mesmo no SUS, no sistema público, no sistema mais complexo, você pode buscar o seu médico. O sistema permite você encontrar o seu médico, trocar de médico. Não pode existir aquela relação do medo do médico, se eu trocar, o que vai acontecer, porque isso é fundamental. Essa relação médico-paciente,
E falo mais, é relação paciente-equipe Família, multiprofissional. Porque ele conta coisas para o enfermeiro Sim. que ele não conta para o médico. Ele conta coisas para o fisioterapeuta que ele não conta para o médico. Então, tirar um pouco a figura central do médico, colocar no time, mas precisa ter uma relação de bastante confiança. O paciente que vai sofrendo e fala, não confio muito, eu acho que eu estou aqui porque não tinha melhor. Não faz isso. Não faz isso. E quando o senhor fala desse cuidado da família com o paciente, eu ia me lembrando daquilo que é um ponto-chave dentro de qualquer profissão da área de saúde, né? Não vai ser da mesma forma com todos os pacientes, mas é olhar a pessoa doente, né? É isso. Não olhar... Cada paciente ele vai reagir de uma forma, então a família precisa de fato enxergar antes que por trás daquele doente, né? Daquele paciente, daquela pessoa com câncer, existe uma pessoa, né? Uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem ali um jeito de sofrer e tudo mais. Bom, mas um programa que fala sobre fé, e eu sei que o senhor pode dizer também para nós aí, nós falamos sobre essa experiência de uma fé vivenciada na dor, uma fé vivenciada no sofrimento, uma fé vivenciada no luto, nas limitações humanas, mas uma experiência de fé vivenciada no milagre. Tem várias. Uma que eu vou contar para vocês, eu acho que é a que vocês conhecem também, é a do Rafael. O Rafael seminarista. Rafael Vitor, que é seminarista da Canção Nova. Rafael é um milagre. Claramente eu posso dizer que ele é um milagre, porque Rafael veio diante de uma situação de uma colega pedir um encaixe para atender alguma pessoa que era padre. Ela falou assim, Rafa, tem uma pessoa que é padre, ou seminário, não sei diferenciar, mas eu sei que você é meio ligado na igreja, você vai entender melhor do que eu. Foi assim que a colega pediu para eu atender. Eu fui atender, ele estava acompanhado do padre Roger, eu havia cuidado do pai do padre Roger quando era residente. Então eu me lembrei e atendi o Rafael. Rafael tinha uma massa no pescoço super grande, havia retirado e veio com um diagnóstico de rabdomiossarcoma, que é um tumor extremamente agressivo, um prognóstico ruim. E eu, parado, rezando, aqui mentalmente rezando, atendendo ele, me veio claramente a intuição, enfim, a emoção de que eu estava diante de um diagnóstico errado. E eu falei isso para ele na hora, eu falei, seu diagnóstico está errado. De um jeito que não foi um jeito racional, de forma alguma, foi, não sei explicar o porquê, foi de fato uma emoção ali. E revisei a lâmina e estava errado de fato o diagnóstico. Eu ia tratar ele de um jeito completamente diferente, de outra coisa, que ele ia acabar, eu não ia ter sucesso porque eu estaria tratando um tumor que não era. Acabou que era um outro tipo de tumor, agressivo, bastante desafiador. Ele ficou 1 ano praticamente internado, tratando. Teve resposta, tem mais de 5 anos, está curado, curadíssimo, está quase se ordenando padre. Isso, foi uma grande experiência para mim aquele ano, porque eu pude viver imerso com o padre Bruno, o padre Roger, com o Rafa, com várias pessoas. E ali foi o momento que a Canção Nova povoou literalmente o hospital. E transformou o hospital. Tinham missas diárias no hospital por conta da comunidade ali. Vários fizeram casamentos, tem muita história desse ano que o Rafa ficou internado ali. Deixou o cheiro de Deus, sem dúvida alguma, onde passou. Que bonito. Doutor, eu queria agradecer, né, a sua participação nesse programa. Em cada história que o senhor ia contando aqui, e para mim, de fato foi uma conversa, né, aquilo que nós vivemos aqui, mas eu me lembrava de quando João Paulo II, na encíclica Fé e Razão, ele diz, né, que a fé e a razão são 2 asas que elevam o espírito humano na contemplação da verdade. Eu queria bem dizer a Deus, porque a presença do Senhor aqui, como profissional de saúde, como médico, me faz tocar nessa realidade, né, naquilo que é a vocação que Deus te deu. O Senhor consegue fazer essa dualidade se tornar né? A fé e a razão se tornam uma na contemplação da verdade que é Cristo, e cada paciente pode tocar nessa verdade diariamente no consultório. Então, que Deus abençoe o senhor, sua família, sua profissão, os sonhos, né? Aquilo que o senhor ainda tem no coração. E nós encerramos aqui nesta certeza de que Deus cuida de nós, né? De melhor forma, né? Para dizer aquilo que o
O doutor trouxe no início, nós estamos nas mãos de Deus. E é isso que tem que alimentar a nossa fé todos os dias. Diante de cada coisa que nos acontece, existem milagres de Deus reservados para nós, que nem sempre são aqueles que nós esperamos, mas que com certeza existe uma graça de Deus em cada dia para nós, no sofrimento, na dor, mas também na alegria. Nós encerramos aqui esse primeiro programa da temporada Profissionais de Saúde, Gente de Fé, e eu aguardo você no próximo programa. Muito obrigada.